Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos aqui ao canal Leandro Ibov. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. E vamos aqui a mais uma aula de Candlestick. Se inscreva no meu canal alternativo, tem um link na descrição, porque lá tem vídeos novos, vídeos exclusivos, porque o YouTube valoriza mais ele, então ele se tornará futuramente o canal principal. E se inscreva no meu Twitter e Telegram, porque são redes sociais rápidas e eu posto a maioria das informações lá, tá? Análises, projeções, notícias, ficam tudo lá. Vamos aqui, pessoal, ao padrão baixista chamado de nuvem negra, tá? Então, a nuvem negra, afinal de contas, é um padrão de baixa e inicialmente, o que ele vai fazer? Todo padrão de baixa vai fazer o preço cair, mas pode ser uma queda pequena ou pode ser uma onda gigante. Vai depender do contexto. E essa queda pequena pode ser sucedida por uma tendência de alta gigante. E a segunda opção da queda maior pode ser antecipa a continuidade de uma grande tendência de baixa, ou de uma tendência de baixa que já está vigente, poderá progredir mais a sua extensão com a ajuda dessa onda de baixa. Então tudo depende do contexto, certo? Mas ele vai fazer o preço cair. Só que todo padrão de alta, de baixa, aliás, ele ocorre em topos. Ele é antecedido, portanto, de uma onda de alta. Então, quando que começa uma onda de alta? Você tem candles fazendo novas mínimas, que caracteriza a onda de baixa. Ao romper a máxima de um dos candles que está fazendo essa onda de baixa, rompeu a máxima, começou a onda de alta aqui. Só nesse movimento pequeno, a onda de alta já começou aí, né? Então, em qualquer ponto dessa onda de alta, poderá ocorrer o padrão de baixa, né? E quando ocorre esse padrão de baixa em uma onda de alta, ele indica a formação de resistência neste ponto. Então, se não existe nesse ponto nenhuma resistência relevante, então aqui provavelmente se formará uma resistência, ou se já existe, digamos que o azul aqui é a resistência, já existe a resistência, essa resistência vai ser intensificada, né? Ela vai ser intensificada, vai se tornar mais forte, vai causar um movimento de baixa mais forte do que uma resistência convencional. O padrão de baixa, portanto, ele vai intensificar o poder desta resistência, certo? Padrão de baixa, portanto, a nuvem negra, que é um dos padrões de baixas, vai ocorrer nesse contexto. Agora, a descrição e psicologia desse padrão. Descrição e psicologia deste padrão. Temos aqui a ocorrência de uma onda de alta, e sucede o quê? No topo dessa onda de alta, formará um marobozu. Leandro, se está subindo, se subiu muito, fez o marobozu. Não é um bull trap, já que o marobozu é um candle que indica força compradora para culminar em mais movimento altista. Ocorreu o marobozu aqui, tende a subir mais. Ou o marobozu pode ser um fortalecimento de suporte, ou pode ser uma aniquilação de resistência. Enfim, em vários contextos o marobozu indica pressão compradora extrema para bombar. Mas se já subiu muito e ocorre o marobozu, é um bull trap? Não necessariamente. Não necessariamente. Tanto é que os padrões que envolvem marobozu de baixa, marobozu positivo e de baixa, né? Por exemplo, o arame de topo confirma que aqui é uma resistência e é o arame de topo quando ocorre o segundo candle neutralizando, alarmando uma psicologia de hesitação que é caracterizada pelo aparecimento de um spinning top em uma região de alta de topo.
Ocorreu um Marubozu que indica que vai explodir. Em seguida ocorre a indefinição. Marubozu e sua pressão compradora na psicologia está sendo alarmada, descredibilizada, não sei se é assim que se fala, né? Perde a credibilidade por conta do aparecimento de um candle de indefinição. Né? E aqui a gente tem um outro exemplo, né? Que é o Marubozu ocorrendo, e daí, em seguida, o segundo candle, diferente do arame de topo, confirma a hesitação da pressão compradora, né? E a sobrecompra ocorrendo nessa região para culminar em um movimento de queda. Então, o que acontece? Você vai perceber, Marubozu abre aqui e fecha aqui. Indica que vai bombar, porque é um Marubozu. Não podemos julgar que é um bull trap mesmo tendo subido muito. O que é uma sobrecompra. Daí o preço ele pula daqui para cá, ó. Ele vai pular daqui para cá. Abriu aqui. Um gap, ele pode ser um gap de exaustão, né? Se tiver uma região de topo ou numa tendência de alta que já subiu muito, ele pode ser um gap de exaustão. Veja o meu vídeo de análise técnica sobre gaps, que eu falo sobre isso. Mas ele pode também indicar que tem força compradora para subir mesmo em um esticamento do movimento de alta significativo. Então, quando está ocorrendo uma Marubozu em uma onda de alta e dá um gap assim, isso pode ser um sinal de continuidade. Né? Pode ser um sinal de continuidade, pode formar o padrão de continuação, linhas brancas lado a lado de alta, né? ou o gap Tasuki de alta também, que eu vou falar nos padrões de continuação. Né? Então, fez o Marubozu, pulou lá para cima, um outro Marubozu, e daí faz um candle negativo aqui, mas é chamado gap Tasuki de alta. Né? Enfim, você tem, portanto, essa situação. O gap Tasuki de alta aqui, é isso mesmo. Mas enfim, padrão parecido, pelo menos com o gap Tasuki de alta, pode estar ocorrendo, e parcialmente vai significar um gap Tasuki de alta, e assim o preço pode continuar também, vai ter uma probabilidade menor, mas vai ter, etc. Mas, ao invés de fazer aquelas duas condições, um outro padrão, né? Se o contexto durante o Marubozu, o aparecimento do Marubozu, vamos dizer que fecha com um gap e o outro Marubozu, e o contexto indica que vai formar uma grande tendência de alta, e nesse ponto tem espaço e força para a tendência subir mais, isso aqui é um gap de corte ou de continuação. Então não é porque apareceu após uma grande onda de alta ou Marubozu que está sobrecomprado. Muito pelo contrário, depende de uma certa confirmação e de um contexto indicando que é uma sobrecompra. E o que acontece? Faz o gap, mas daí ele desaba, formando um Marubozu negativo. Então fez o gap, indicando a pressão compradora estava forte, mas foi exaurida, e a pressão vendedora sobrepôs sobre os compradores, derrubando-lhe totalmente o preço e derrubando também a credibilidade dos compradores. Fez o gap, mas não aguentou. Então a nuvem negra, a Dark Cloud Cover, né, acho que é assim que se pronuncia em inglês, ela ameaça bombar, mas perde a credibilidade desabando na forma de Marubozu, onde o Marubozu negativo, ele indica o quê? Agora sim, movimento de baixa, amplo para baixo, ou queda no mínimo. Perdeu a credibilidade pelo segundo Marubozu negativo. E existe um detalhe. A nuvem negra, ela fecha aí cerca de um pouco mais do que 50% do corpo do candle aqui. Né? Fica aí uns 30% acima e fecha
50% do candle. Pode ocorrer uma nuvem negra parcial, por exemplo. Faz um gapzão lá em cima. Daí fecha pouquinho aqui. Também é uma nuvem negra. Mas ela é mais fraca. Né? Ela é um pouco mais fraca. Mas é uma nuvem negra também. Né? Agora, quando a nuvem negra convencional, que é cerca de 70% do corpo do candle, que ela mais 70%, 60%, ela fecha, abre aqui com gap e fecha aqui, fica próximo da abertura. Então, por que isso daqui é mais fraco? Porque a abertura está aqui embaixo. O fechamento está longe da abertura. Aqui o fechamento ele fechou lá embaixo da abertura, quase formando um engolfo de baixa, que é um dos padrões de candle mais fortes. De topo, né? Padrões de baixa, um dos padrões de baixa mais fortes. O engolfo de baixa. Certo? Então a gente tem essa opção de nuvem negra, uma alternativa aqui também, que é mais fraca. Tá? E essa aqui, a convencional, é a mais ideal. Nuvem negra caracteriza mais força ainda é quando o candle negativo ele fecha bem próximo, mais de 90%. Aqui é 50%, aqui está uns 90%, supondo que seja uns 90%. Tá? Cerca aí de próximo de 90% do total do corpo do candle positivo fecha desta forma. É uma nuvem negra mais forte, porque quase se tornou um engolfo de baixa. Né? Quase se tornou um engolfo de baixa. Quase engolfando o candle anterior. Certo? Então, vamos aqui às características do intensificador de poder ou probabilidade do padrão. A sombra inferior deve ser pequena. Se for grande, indicará a pressão vendedora. Perdão, tá? Aqui eu vou corrigir depois. Pressão compradora, tá? É que eu fiz é tudo na correria aqui que eu faço, tá? Não tem corte nos vídeos aí para editar, etc. Então, às vezes eu erro aqui. A sombra inferior deve ser pequena em relação. Olha lá, sem sombra inferior no segundo candle, portanto, fica ainda mais forte. Então, o segundo candle do padrão que é aqui, se fechar com uma sombra inferior aqui, ó, significa o quê? Que caiu lá para baixo. Daí virou um engolfo de baixa. Mas o que aconteceu? O preço voltou lá para cima e fez esse sombrão gigante. Caracterizando inclusive um fundo aqui, um suporte caracterizado por essa psicologia da sombra grande aqui, né? Indicando pressão compradora extrema para fazer o preço subir. Então, se aparecer com a sombra grande, perde o poder, né? Porque quanto maior a sombra, mais indica uma pressão compradora se formando ali para frustrar o padrão nuvem negra. Então você tem, quanto menor a sombra, ou se não tiver sombra nenhuma aqui, mais forte o padrão. Sem sombra inferior no segundo candle, mais forte o padrão. Quanto menor for a sombra no segundo candle, mais forte é o padrão. Tá? Sombra superior, tá, a gente já viu isso aqui. Se o fechamento do segundo candle for bem mais abaixo de 50%, foi o que eu expliquei. Se fechar, aqui está 50% do corpo do candle anterior. Se fechar lá embaixo, né, cerca de 90% do corpo do candle, mais forte é o padrão, porque quase vai formar o engolfo de baixo. Tá certo? Bom, agora a gente tem o seguinte. O contexto versus o padrão e o potencial de movimentação que esse padrão poderá suceder. Assim, se nós temos uma tendência de baixa, onde a resistência que sustenta a tendência de baixa foi determinada aqui por uma estratégia, outras ferramentas, outros padrões técnicos, ou seja, o contexto, ou seja, a direção e força do mercado, probabilidade de formar tendência, probabilidade de consolidar, probabilidade de iniciar uma tendência de baixa ou de alta, se vai ser forte a tendência, se vai ser baixa a tendência. Esse contexto é determinado por outra estratégia que envolve indicadores e o preço ou só price action, enfim, você tem que ter a sua metodologia para determinar isso. Eu tenho a metodologia Ultimate Eagle Signals que eu ensino no meu curso.
para determinar esse contexto. Os candlesticks servem para validar ou intensificar a probabilidade desse contexto, sempre. Nunca eu posso olhar um candlestick, fez uma nuvem negra aqui, vai reverter a tendência para baixa, pode vender suas ações, criptomoedas, porque vai iniciar uma tendência de baixa, porque apareceu uma dark cloud cover, a nuvem negra. Não pode, depende do contexto. Então o contexto indica que a resistência que sustenta a tendência de baixa aqui. Apareceu a nuvem negra, início da tendência de baixa mais a nuvem negra exatamente nessa resistência, e o contexto indica para operar vendido nessa resistência, está validado esse contexto e até intensificada a probabilidade do mesmo. Então o preço ele tende a fazer um desabamento torrencial. E você pode iniciar a sua operação vendida, se for fazer trade. Se você é holder de criptomoedas ou ações e está dentro do valor intrínseco, está dentro de um preço bom, está indicando que fará uma tendência de baixa gigante. Então você compra mais lá embaixo e evita comprar por conta desse sinal. Durante os topos dessa tendência de baixa que tende a se estender, se aparecer nuvem negra também, você ou vai operar vendido ali, ou não vai comprar para longo prazo, porque o mercado está indicando que vai desabar mais, ou você compra pouco aqui, porque está indicando que vai desabar mais. Né? Então é importante você otimizar o timing de compra para criptomoedas, ações, etc. Daí a tendência está enfraquecida, está sobrevendida, e o contexto indica que vai tentar reverter. Apareceu uma nuvem negra aqui, não tem custo-benefício operar vendido. E nem acreditar, se eu sou holder, que essa nuvem negra fará o preço desabar torrencialmente, porque foi identificado um contexto sobrevendido para culminar nesta correção forte para cima, que pode, por sua vez, culminar numa reversão completa de tendência de alta. Então, a nuvem negra que ocorrer aqui não vai ter sentido eu operar vendido, nem acreditar que o mercado vai desabar muito, o mesmo para esse ponto. Né? E aqui a tendência é de alta. Não tem sentido eu operar vendido se o movimento vai ser pequeno. A nuvem negra não vai ter muito efeito aqui. Então, por mais forte que seja o padrão, dependendo do contexto, ele não vai ter muita valia, vai apenas indicar uma correção. Então, aqui pode ser uma correção pequena, não tem sentido operar vendido aqui, etc. Agora, nessa condição aqui de tendência de alta, esse movimento aqui, ó, pequenininho, no gráfico de semanal, significará, no gráfico de 60 minutos ou 15 minutos, uma gigantesca tendência de baixo. É por isso que você tem que entender o preço como fractal, ou seja, lá no semanal apareceu a nuvem negra, então o contexto indica que haverá uma correção. Daí você calcula onde provavelmente vai essa correção. Lá no gráfico de 60 minutos vai ser uma tendência gigante. Eu opero vendido com base na nuvem negra do semanal do diário. E a maioria das pessoas não tem a habilidade de acertar isso porque não tem essa visão de entender o mercado financeiro como fractal, porque o preço ele age como fractal, exatamente como um fractal. Pesquisa no Google o que é fractal para você ver, tá certo? Então, basicamente é isso, e a gente tem aqui as variáveis desse padrão, eu já falei, né? Praticamente todas as variáveis aí. Eu falei, tem também uma variável um pouquinho diferente, que é quando ocorre aí a nuvem negra com um gap menor, né? Tem um gapzinho menor, pode ser assim também, ó. Tem aí um gap bem menor aqui, o gap, bem pequenininho, daí fecha aqui mais ou menos, ou pode fechar um pouco mais abaixo. Também é uma nuvem negra, mas é mais fraca. O ideal é que nós tenhamos um gap um pouquinho grande e que feche 70% do corpo do candle. De preferência, 90% do corpo do candle, como eu já expliquei, se tornará uma nuvem negra que quase culmina em um engolfo de baixa, onde este é mais forte do que a nuvem negra. Então, se é uma nuvem negra que quase foi um engolfo de baixa, então uma nuvem negra é muito mais forte, já que o engolfo de baixa
ele é mais forte do que a nuvem negra. Pela própria psicologia que eu já expliquei, do engolfo de baixa. Então, pessoal, se você ainda não sabe, o Warren Buffett, ele aprendeu a metodologia dele, que é a metodologia do Benjamin Graham, que já estava comprovada. Benjamin Graham ele faliu, ele ficou nas ruas, passou fome, depois virou o jogo e enriqueceu. Passou a dar aula sobre a sua metodologia. Eis aí a questão de vendedor de curso. Pode vender curso, o problema é que tem muito charlatão nesse meio, né? Então prejudica quem é sério. E tem coisa que funciona, então quem é sério é prejudicado por isso. E o caminho mais fácil, mais difícil, foi do Benjamin Graham, que demorou, quebrou, se arrebentou para comprovar uma metodologia que funciona. O Warren Buffett copiou a metodologia do Benjamin Graham, ele mesmo assume que usa, deve ter mudado, implementado, melhorado uma coisa ou outra no método Graham. Eu copio quase fielmente o método Graham para análise fundamentalista de ações, mas eu otimizei o método de compra para comprar ainda mais barato usando análise técnica, usando o método gráfico. Né? Então, no meu curso de análise fundamentalista, no meu curso de trader e também de trade para longo prazo ou holding de longo prazo em criptomoedas, você usa essa técnica gráfica para saber o timing certo de comprar o mais barato possível. Ao longo de 6 anos eu acertei 2 vezes o fundo do Bitcoin, um em 4 mil em 2018 lá mais ou menos, e há pouco tempo 16.700 eu acertei, evitei a compra na queda usando o método gráfico e acertei os 16.700. Fui contra todo mundo. Nenhum youtuber pegou pesado e disse que era para comprar pesado no meio da crise. Sempre mandando comprar, assim, com o pé atrás, com medo de falar para comprar no fundão. 99% dos youtubers fizeram isso. Então, são 6 anos no mercado de criptomoedas, 16 anos no total de mercado total. E eu sei o que eu estou fazendo e eu tenho um método que eu boto a mão no fogo por ele, porque ele me ajuda. Me ajuda em minhas operações, me ajuda nos meus sinais, que eu passo também no grupo secreto de sinais. Então você pode se inscrever no meu grupo secreto de sinais, pode fazer os meus cursos. Quem faz o meu curso ganha o grupo secreto de sinais de graça. E você pode comprar o grupo secreto de sinais, que tem sinais de trade para todos esses mercados. E tem a criptocarteira de criptomoedas para longo prazo, com potencial de 10 mil a 30 mil% dentro de 10 anos, é longo prazo. Ok? Mas pode ocorrer em um ano de fazer isso, mas não é a expectativa que você deve ter entrando para o grupo. Portanto, eu tenho uma metodologia que funciona, provo factualmente que ela funciona, tem várias amostras aí públicas, exatamente como Benjamin Graham fez, né? E você deve fazer como Warren Buffett fez, se você quer o caminho mais fácil. Fazer um treinamento com quem tem um método que funciona, porque se você for criar o seu próprio método, vai ser muito difícil, a maioria quebra, se arrebenta ou demora 10. Eu demorei 8 anos para comprovar a minha metodologia. Certo? Então, por que eu ensino esse conteúdo avançadíssimo sobre candlesticks? Exatamente porque mesmo eu dando todo esse conhecimento para você, eu estou dando esse conhecimento de candlesticks para que as pessoas tentem criar metodologias usando esse conhecimento técnico avançadíssimo que eu passo. Coisas até que eu descobri com a minha experiência que não tem nos livros, eu passo aqui nesses cursos. Não dá para passar tudo. Né? Não dá para passar tudo. Teria que escrever uma bíblia de candlesticks para dizer tudo que eu sei de candles. E não vai ter espaço, talvez, para escrever. Porém, para você criar e comprovar uma metodologia é muito difícil sobreviver. Eu sou um dos sobreviventes, então eu convido você para fazer meu treinamento, entrar para o grupo secreto de sinais. Você que quer criar a sua metodologia, te desejo boa sorte, porque por mais excepcional que seja a minha aula, pode saber tudo de candlesticks. Criar e comprovar uma metodologia é terrível. A maioria não consegue, é super, hiper, mega difícil. E é mentira que dizem por aí, o meu curso de análise técnica, né? Vamos dizer, faça o curso de análise técnica tal que você vai ganhar fortunas no mercado. Basta saber tudo de análise técnica?
basta saber tudo de candlesticks. Grande mentira, tá? Grande mentira. Por isso que eu disponibilizo de graça aqui. E se alguém conseguir criar uma metodologia por meio dos meus cursos, né? Eu ganhei aí tráfego aí pro meu site, visualizações, etc. E isso já me ajuda. Então o cara me ajudou mesmo no comprando meu curso. Então fiquem à vontade. Compartilhe esse projeto aí que é muito importante. Eu vou ficar por aqui, pessoal. Links na descrição se você quiser comprar meus treinamentos. Muito obrigado. Até mais.